Agora a gente vai falar um pouco sobre as qualidades do som. Os sons podem ser distinguidos uns dos outros por três características que a gente chama de qualidades do som. As três características são a altura do som, a intensidade do som e o timbre. Nós vamos falar então detalhadamente sobre cada um deles. Primeiro vamos falar sobre a altura. A altura é a qualidade do som que está diretamente relacionada com a frequência do som. Então, você pode ter sons graves e você pode ter sons agudos. Sons graves são sons de frequência baixa. Sons de frequência baixa. Sons agudos são sons de frequência alta. Como vocês devem ter percebido na pesquisa que vocês devem ter feito aí, o ser humano consegue escutar no mínimo 20 Hz, um som bem grave, ou seja, um som bem baixo, e no máximo 20.000 Hz, um som bem agudo, um som bem alto. Tome muito cuidado, porque as concepções que a gente traz do dia a dia podem o tempo todo confundir a gente com relação a esse conceito. Quando a gente diz que um som de 20.000 Hz é um som alto, a gente não está dizendo que ele tem um volume elevado, certo? Não foi porque você rodou o botão do volume e ele está tocando, estrondando, quebrando tudo que é vidraça. Não tem nada a ver com isso. A altura de um som não tem nada a ver com o volume do som, certo? A altura do som só tem a ver com a frequência. Então você pode ter esse som de 20.000 Hz aqui em um volume baixíssimo, cochichando, mas ainda assim isso aqui será um som alto, porque a altura só tem a ver com a frequência. Não confunda, coloque isso na sua cabeça. O termo altura, quando se trata de ondas sonoras, o termo altura tem relação simplesmente com a frequência. Então, se a frequência for baixa, é um som baixo. Se a frequência for alta, é um som alto. É comum a gente definir uma medida chamada intervalo entre sons. Então, se você tiver dois sons de frequência F1 e F2, e se F2 for maior do que F1, F2 é um som mais agudo, então a gente define o intervalo entre esses dois sons como sendo a razão entre o maior e o menor, certo? Esses intervalos na música eles recebem nome, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e oitava. Acho que até quem é leigo já deve ter ouvido falar em oitava na música. O cara tá cantando uma oitava acima, o tom estava muito baixo para ele está cantando uma oitava acima. O que significa cantar uma oitava acima? A gente diz que entre uma nota e outra existe um intervalo de uma oitava quando a razão entre as frequências dá 2. Ou seja, a frequência maior aqui é o dobro da frequência menor, certo? Como a gente vai poder ver no próximo roteiro, isso significa que F2 e F1, né, nessa situação em que a razão entre eles dois dá 2, F2 e F1 são a mesma nota. Então, se F1 aqui for um Dó, é um Dó grave. F2 será um Dó agudo, com o dobro da frequência. Então, se isso aqui for 110, por exemplo, 110 Hz, isso aqui seria 220 Hz. Então, a gente diz que F2 está uma oitava acima de F1. Quando você olha o teclado de um piano, você consegue diferenciar dois sons
que entre eles tem um intervalo de 1/8, porque é o período das teclas. As teclas começam a se repetir novamente. Então, quando você vê uma tecla e você olha lá na frente uma outra tecla que está repetindo o padrão da anterior, então você tem certeza que ali é 1/8. Se você quiser, você pode ver isso no teclado, acessa a internet, tem diversos aplicativos que simulam pianos e você pode ver isso, ok? A próxima característica que interessa para a gente, a próxima qualidade do som, é a intensidade. Intensidade é uma grandeza física que é definida para qualquer sistema que envolva energia, certo? Intensidade é simplesmente a potência por área. Só que lembre bem, potência já é energia por tempo. Então, a intensidade é energia por tempo por área. Então, quando eu digo, por exemplo, que um sistema em um determinado... Vamos supor, por exemplo, aqui na superfície da Terra, em um determinado momento do dia, a intensidade do Sol é de... A intensidade do Sol é de 1 watt por metro quadrado. O que significa? Significa que neste momento, em cada metro quadrado da superfície da Terra, está chegando 1 joule de energia por segundo. É isso que significa a grandeza e intensidade. A quantidade de energia que chega por tempo numa determinada área. A menor intensidade sonora que o ouvido humano consegue escutar, eu vou chamar de I0, a menor intensidade que um ouvido humano consegue escutar é 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Isso é uma intensidade baixíssima. Se você testar, talvez você não chegue nem perto disso. Isso aqui deve ser para um ouvido muito bom, certo? Então, isso aqui é o chamado limiar de audibilidade. Abaixo disso aqui não se encontrou até hoje nenhum ser humano que conseguisse escutar um som que tivesse menos intensidade do que isso. Na outra ponta, né, o limiar da dor, que seria a máxima intensidade suportável sem sentir dor, 1 watt por metro quadrado. Então, isso aqui seria a máxima intensidade que um ser humano consegue escutar sem sentir dor. Observe que intensidade envolve energia por tempo e área. Então, preste atenção para o seguinte fato. Se você tiver uma fonte pontual, né, essa fonte pontual está emitindo energia, ela emite energia em todas as direções. Isso aqui não são círculos, isso aqui são esferas, porque uma fonte pontual ela emite energia em todas as direções, é tridimensional. Então, preste atenção que se eu for calcular a intensidade neste ponto aqui, eu estou a uma distância Rzinho da fonte, e se eu for calcular a intensidade nesse ponto aqui, eu estou a uma distância Rzão da fonte. Perceba que a quantidade de energia que saiu da fonte, nessa distância aqui, ela precisa se distribuir somente sobre essa superfície. Já quando eu estou a essa distância aqui, a energia precisa se distribuir por uma superfície maior, ok? Se a gente lembrar que a área da superfície de uma esfera, ela é dada por 4π vezes o raio ao quadrado, então veja que a quantidade de energia está se distribuindo aquela mesma quantidade de energia que saiu daqui, que vai estar aqui, que vai estar aqui, que vai estar aqui, ela está tendo que se distribuir por uma área cada vez maior, e essa área aumenta com R ao quadrado. Ou seja, a intensidade ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Quando a distância aumenta, a intensidade diminui com o quadrado da distância. Intensidade, isso sim. Intensidade é a grandeza, é a qualidade do som que está relacionada com volume. Então, isso aqui está querendo dizer para mim que quanto mais longe eu estou da fonte, menos intenso, menor o volume do som que eu vou escutar.
e que essa mudança na intensidade, essa mudança no volume não é linear. Se eu duplicar a distância, a intensidade vai cair com o quadrado de 2, ou seja, a intensidade vai cair 4 vezes. Ok? Um incômodo com a escala de intensidade é porque a distância entre o limiar de audibilidade e o limiar da dor é da ordem de 10 elevado a 12, ou seja, 1 seguido de 12 zeros. Então é uma escala muito grande, né? Uma escala de valores muito grande. Para contornar este pequeno probleminha, os cientistas desenvolveram então a escala de nível sonoro. Um nível sonoro, ele é medido em uma escala logarítmica, desse jeito aqui. Então, para cada intensidade, você pode calcular um determinado nível sonoro. A cada intensidade corresponde um nível sonoro, certo? É uma nova escala para medir o volume. Para cada intensidade você vai ter um novo nível sonoro. Só que como a escala é logarítmica, você vai perceber que se você calcular o nível sonoro, se você vier aqui calcular o nível sonoro para esta intensidade, você vai descobrir que esse nível equivale a 120. Eu até esqueci de mencionar qual é a unidade de medida. Aqui é decibéis. A unidade de medida de verdade mesmo é o Bel. Decibel é um submúltiplo do Bel. Ok? Então, se você substituir essa intensidade aqui nessa escala, I igual a 1, o I0 é o limiar de audibilidade, e você fizer a conta, você vai descobrir que o N é 120 decibéis, ou seja, na escala decibel, o máximo que um ser humano, o máximo volume que um ser humano consegue escutar sem sentir dor, sem sentir desconforto, é 120 decibéis. Da mesma forma, se você colocar esse 10 elevado a menos 12 no lugar do I, né, se você calcular qual seria o nível sonoro para esta intensidade, então esse valor iria aparecer aqui, você vai descobrir que o nível correspondente ao limiar de audibilidade é 0 decibel. Então é uma escala bem interessante porque ela atribui o valor 0 ao menor volume que o ser humano é capaz de escutar. Ok? Outra coisa que é interessante é que na escala de intensidade, entre o mínimo e o máximo, você tinha 1 seguido de 12 zeros. Na escala de nível, entre o mínimo e o máximo, você tem 120 unidades. Dos seus estudos com logaritmo, você já deve ter estudado logaritmo na matemática, você deve relembrar, se você não relembra, rever lá logaritmo. O logaritmo tem uma propriedade importantíssima porque ele transforma somas em produtos e ele transforma diferenças em quocientes. Então, uma relação muito importante que acontece é o seguinte: quando a intensidade de um som, supor que você tenha um som de intensidade I2 e esse som é 10 vezes mais intenso que um som de intensidade I1, o nível sonoro desse som 2, ele vai ser 10 unidades maior do que o nível daquele som 1. Então, o que acontece? A escala de nível, ela transforma o que era um produto numa soma. Se você estender isso aqui para outras situações, por exemplo, se você tiver uma intensidade que é 1000 vezes outra intensidade, então quando você calcular o nível dessa intensidade aqui, você vai descobrir que ela é o nível relativo à primeira intensidade somado com 30. Por quê? Porque aqui eu multipliquei por 10 3 vezes, então na escala de nível eu somo com 10 3 vezes. Certo? Então é um detalhe importante que vai facilitar a sua vida quando você tiver que fazer cálculos, converter da escala de intensidade para a escala de nível.